Talvez você já tenha recebido alguma coisa sem pedir, uma ajuda, uma indicação, um acesso, uma oportunidade. Alguém resolveu um problema antes mesmo de você descobrir como resolver. Naquele momento, não parecia existir preço algum. Você agradeceu. A pessoa sorriu. Disse que não era nada. Talvez tenha dito: imagina, ou estamos juntos, ou simplesmente não precisa agradecer. E você acreditou, porque às vezes realmente não precisa. Pessoas ajudam pessoas. Amigos ajudam amigos. Colegas facilitam caminhos. Alguém pode oferecer uma mão sem esconder na outra uma cobrança. Esse mundo também existe, mas talvez algum tempo depois você tenha se encontrado diante de outra situação, uma escolha que não tinha nada a ver com aquele primeiro favor. Pelo menos era isso que você acreditava. Você queria dizer não. Não por raiva, não por vingança, não porque tivesse deixado de reconhecer o que a pessoa fez. Simplesmente porque, desta vez, a resposta era não. E então veio uma frase pequena, talvez nem dita, com agressividade. Depois de tudo que eu fiz por você, silêncio. A frase não ordenou, não ameaçou, não obrigou, mas alguma coisa mudou dentro da escolha. O que antes era apenas sim ou não, agora carregava outra coisa: gratidão, culpa, lealdade, memória, talvez dívida. Você voltou mentalmente ao favor que recebeu. Naquele dia, ninguém tinha mencionado preço, nenhum acordo, nenhuma condição, nenhuma troca. Mas agora, aquilo parecia ter adquirido valor retroativamente. E talvez você tenha pensado se estava sendo injusto. Talvez devesse retribuir. Talvez uma pessoa que esteve ao seu lado merecesse alguma consideração. Talvez reciprocidade fizesse parte de qualquer relação humana saudável. Tudo isso pode ser verdade, mas ainda resta uma pergunta: quando uma coisa deixa de ser um favor?
e começa a se tornar uma obrigação? Quando gratidão deixa de ser livre e começa a ser cobrada? E principalmente, quanto uma coisa ainda é um favor, quando o preço só aparece depois? Talvez você nunca tenha colocado essa pergunta em palavras, mas seu corpo reconhece a sensação. É aquele instante em que uma ajuda antiga entra numa conversa nova, um gesto que parecia encerrado é colocado novamente sobre a mesa. E aquilo que um dia pareceu generosidade começa a funcionar como argumento. Nem sempre por malícia, nem sempre por cálculo. Às vezes, porque seres humanos guardam memórias de reciprocidade. Sentem que relações precisam ter alguma equivalência. Ajudam e esperam ajuda. Oferecem e esperam consideração. Isso pode ser humano, pode ser legítimo, pode até sustentar relações por muitos anos. O problema começa quando ninguém sabe exatamente qual acordo está sendo cumprido. Porque uma troca que nunca foi negociada pode começar a exigir um pagamento que nunca foi aceito. E quando você percebe isso, tarde demais. A pergunta já não é somente o que a pessoa fez por você. É o que aquele gesto passou a permitir que ela esperasse de você. Você olha para trás e percebe que certas relações não mudaram no momento em que alguém pediu alguma coisa. Mudaram muito antes, no momento em que você recebeu, no momento em que agradeceu, no momento em que passou a sentir que devia alguma coisa, mesmo sem saber o que. É assim que algumas dívidas se tornam estranhas. Não existe contrato, não existe valor, não existe data, não existe assinatura, mas existe uma sensação. Eu não posso dizer não depois do que fizeram por mim. Talvez você já tenha sentido isso no trabalho, em casa, numa amizade,
num relacionamento, num grupo, numa oportunidade que alguém ajudou você a alcançar. E talvez, algumas vezes, essa sensação tenha levado você a fazer algo que realmente queria retribuir. Não há nada de errado nisso, mas talvez, em outras, você tenha percebido uma diferença. Você não estava retribuindo porque queria. Estava pagando para não parecer ingrato. E essa diferença pode parecer pequena, mas muda tudo. Porque gratidão é uma experiência, dívida é uma posição, e posições mudam a maneira como as pessoas negociam. Quem acredita que deve, pode aceitar mais, esperar mais, explicar mais, ceder mais. Quem acredita que tem algo a receber, pode começar a esperar uma consideração que nunca foi combinada. E entre essas duas expectativas nasce um território onde afeto, interesse, gratidão e poder podem começar a se misturar. Foi nesse território que você entrou quando voltou ao palácio. A primeira parte do jogo tinha ensinado você a olhar para salas, portas, nomes, posições, acesso, reputação. Você havia começado a perceber que poder não morava apenas no cargo, também aparecia na informação, na antecipação, na capacidade de esperar, na possibilidade de recusar e principalmente naquilo que uma pessoa precisava da outra. Mas até então, quase tudo ainda podia ser observado à distância. Você assistia ao movimento, tentava compreender as regras, desenhava linhas no seu mapa. Agora, isso iria mudar, porque é relativamente fácil observar uma troca quando você não faz parte dela. Mais difícil é perceber o jogo quando aquilo que está sobre a mesa foi oferecido a você. Na manhã em que voltou ao palácio, havia um pequeno envelope sobre sua mesa. Nenhum remetente, nenhum aviso, nenhum nome do lado de fora. Por um instante, você lembrou do primeiro convite. Seu lugar já foi preparado. Mas esse envelope
era diferente, menor, mais simples. Você abriu. Dentro havia uma chave. Só isso. Uma chave pequena, escura, antiga o suficiente para parecer importante. E junto, um pedaço de papel. Você desdobrou. Havia uma frase para evitar que você precise esperar. Você olhou para a chave, depois para o corredor. Nenhuma explicação, nenhuma assinatura. Você poderia ter deixado ali. Poderia ter perguntado quem enviou. Poderia ter recusado, sem sequer testá-la. Mas, depois de tudo que havia aprendido sobre portas, uma chave que prometia reduzir a espera era difícil de ignorar. Você a colocou no bolso e naquele pequeno movimento, quase invisível, a segunda parte do jogo começou. Não quando você usou a chave, não quando alguém cobrou alguma coisa, mas quando você aceitou uma vantagem, sem saber ainda de onde ela tinha vindo ou por quê. Horas depois, você descobriria qual porta aquela chave abriria. Dias depois, talvez descobrisse quem a havia colocado sobre sua mesa. Mas a pergunta mais importante demoraria muito mais para aparecer. Não. Quem me deu? Nem o que abre. Mas o que uma pessoa passa a esperar quando entrega a você uma chave que ninguém mais tem. Você fechou a mão dentro do bolso. Sentiu o metal frio contra os dedos e continuou pelo corredor, diante de uma porta que antes fazia você esperar. Havia uma pequena fechadura. Você parou. Olhou para os lados. Ninguém disse para usar. Ninguém disse para não usar. Você retirou a chave, aproximou da fechadura e naquele segundo, antes de girá-la, talvez ainda desse tempo de fazer a pergunta que quase sempre chega depois: quanto vai custar?